Olá a todos, estou aqui para vos apresentar a nova obra da Contracorrente. É de Alexander Dugin e chama-se Putin versus Putin. É um livro que, ao contrário do que o nome pode parecer indicar, não é uma biografia de Vladimir Putin, é sim uma biografia da Federação Russa, da forma como ela se constituiu desde a época de Yeltsin até 2014. É uma obra enriquecida com um extraordinário prefácio de João Franco, que já tinha prefaciado os anteriores livros de Dugin da Contracorrente, e enriquecida com imensas notas, algumas do autor, outras nossas, e que fazem o transporte até à atualidade. Este livro, fazendo esta biografia da Federação Russa, faz também a biografia do novo mundo multipolar e da nova arquitetura mundial e das suas dinâmicas. É isso que está aqui descrito. E, portanto, fala-nos da forma como Putin, de facto, foi ganhando o poder na Rússia, da forma como foi implementando esse poder, as dinâmicas todas dentro da Rússia e as influências externas. Fala-nos, por exemplo, da forma como o Putin conseguiu controlar os governadores locais, que tinham bastante poder na era Yeltsin e que conseguiam destabilizar a política do Kremlin e eram facilmente influenciáveis por forças externas. E, portanto, houve uma homogeneização para haver um controle maior sobre o poder dessas repúblicas, desses governadores locais. Também é aqui falado sobre os oligarcas, que na nossa comunicação social são, de forma mentirosa, eram apresentados como apoiantes de Putin, de forma nenhuma. Os verdadeiros oligarcas atlantistas que pontificaram na era Yeltsin foram expulsos durante esta construção da nova Federação Russa, foram excluídos. Foram apresentadas duas hipóteses. Ou vocês aplicam o produto da vossa riqueza aqui na Rússia e em prol do povo russo, ou então têm que se ir embora. E muitos foram. São os oligarcas globalistas que criam uma Rússia atlantista e que ainda hoje, muitos deles estão de facto no Ocidente e estão a conspirar e estão a financiar forças que possam fragmentar a Rússia, destruir este governo russo para implementar então uma Rússia atlantista. Sobre esta questão do atlantismo, também é falado aqui no livro. Aliás, Dugin apresenta Putin como o construtor do eurasianismo. E o que é isto do eurasianismo? É de facto opositor do atlantismo. O eurasianismo é uma doutrina geopolítica que nos diz que os russos têm características culturalmente, e têm características da Europa e têm características dos asiáticos, mas não se reduzem nem a uns nem a outros. Portanto, têm a sua identidade própria. Bebendo de uns e de outros, têm a sua identidade própria, e essa é a doutrina que sustenta o eurasianismo. É diferente e oposta do atlantismo, que diz que o povo russo é um povo de matriz ocidental e que se deve virar para o Ocidente Atlântico e, dessa forma, tornar-se numa subpotência que tem capital em Washington. Portanto, isso é algo que é completamente inaceitável por parte dos patriotas russos, os eurasianistas. E tínhamos ainda também o eslavofilismo, que nos dizia que os eslavos, e os russos em particular, eram um povo único, com características muito próprias, que não tinham nada a ver nem com os europeus, nem nada a ver com os asiáticos. O eslavofilismo foi a doutrina que vigorou nos tempos da URSS. Tudo isso está aqui muito bem explicado no livro. De facto, esta nova arquitetura mundial que é formada durante o legado de Putin, foi Putin que, e também é aqui descrito de forma fundamentada no livro, que criou um conjunto de organizações para poder criar esse novo polo de poder para contrabalançar o Ocidente baseado em Washington. Organizações como a União de Estado com a Bielorrússia, a Comunidade Euroasiática, a União Alfandegária, a Organização para a Conversão de Xangai. Portanto, organizações que Putin criou ou ajudou a dinamizar e que hoje em dia estão em pleno crescimento, e não compreendê-las é não compreender o mundo atual, de facto.
E, portanto, esta nova arquitetura, de facto, que é apoiada, é vista com bons olhos por aquelas forças na Europa que se opõem ao globalismo unipolar com sede em Washington, são aquelas forças que são consideradas extremistas, não é? Hoje em dia, na Europa Ocidental, todos aqueles que não são centristas, ou seja, que não se revêem no paradigma liberal e que querem uma alternativa, são considerados extremistas, sejam esquerda ou direita, porque essa dicotomia cada vez faz menos sentido. E, portanto, temos um Viktor Orbán, ou um Robert Fico, ou a RN em França, ou a AfD na Alemanha, ou mesmo um George Galloway no Reino Unido, que, por se oporem a este globalismo centrado em Washington, e por se oporem a este Robocop, que é a NATO, gerido também em Washington, são vistos como extremistas. E, portanto, tudo isso é aqui muito bem explicado neste livro. Portanto, é um livro altamente aconselhável para todos aqueles, não só aqueles que querem continuar a estudar a obra de Dugin, como aqueles que querem compreender as dinâmicas do mundo atual. Para conhecermos bem o mundo em que vivemos, há que compreender todas as dinâmicas pelas quais ele se rege. Portanto, 15€ contra a corrente, bastante nos contactarem para obter esta extraordinária obra de Alexander Dugin, Putin versus Putin.